Na exposição, teremos a estreia de 108 novos artefatos. O mais importante sobre esses artefatos não é o que vemos, mas sim as histórias que conhecemos sobre eles. Você não vai acreditar no que seus olhos verão ao observar esses 15 aterrorizantes artefatos recuperados do Titanic. Ao olhá-los, sentirá um arrepio na espinha e repensará sua decisão de fazer o cruzeiro que está planejando. Junte-se a nós enquanto desvendamos, peça por peça, uma das maiores tragédias de todos os tempos. Mas antes, você consegue ajudar nosso canal deixando o seu like? Com isso você também ajuda outras pessoas e transborda conhecimento para outras vidas. Já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma descoberta que vamos revelar aqui para você. Número 15. Uma carta de amor. Além de ser uma das tragédias mais famosas conhecidas pelo homem, o Titanic possui uma das maiores histórias de amor associadas a ele, tudo graças ao filme. Embora não haja evidências concretas sobre a existência de Jack, pois ele ganhou o bilhete como prêmio e não há registros de sua entrada no navio, a história de amor entre ele e Rose continua sendo tão trágica. Embora não possamos nos deliciar com a realidade dessa história, você pode se interessar em saber que o amor estava a bordo do Titanic. Uma carta de amor foi encontrada entre os artefatos antigos recuperados quase 70 anos após o acidente. Um funcionário da cabine do Titanic chamado Richard Jettis escreveu a carta para sua esposa. A carta foi escrita no papel timbrado original do Titanic e até tinha seu envelope original da Sarline quando foi encontrada. Além das declarações de amor, a carta também continha informações que apenas os passageiros do navio saberiam. Na carta, Richard conta a sua esposa sobre uma quase colisão que o Titanic teve com o SS City of New York em 10 de abril, apenas alguns dias antes de colidir com o iceberg. Um transatlântico de luxo quase escapou da morte e da destruição por um fio. O incidente ocorreu devido à força das hélices do navio, que romperam as cordas do transatlântico de ferro, quase levando o navio a um choque. A colisão foi evitada graças à intervenção do capitão Smith, que usou um rebocador para afastar seu barco. Ao concluir a carta, Richard menciona para sua esposa como as pessoas a bordo viram esse quase acidente como um mau presságio. Número 14. Um relógio de bolso. Um relógio de bolso antigo e enferrujado foi recuperado de um passageiro que morreu no Titanic. O relógio pertencia a Sanai Cantor, um imigrante judeu-russo que estava a bordo do Titanic naquele fatídico dia. O artefato foi inicialmente recuperado de seu corpo depois que ele foi retirado das águas geladas por uma operação de resgate, após o naufrágio do navio em 15 de abril. O relógio tem uma história que é digna de Jack e Rose. Sanai, que tinha então 34 anos, estava viajando no Titanic com sua esposa Miriam. O casal era da Rússia e embarcou no navio com passagens de segunda classe. Eles esperavam começar uma nova vida juntos na América, com o objetivo de estudar medicina e odontologia assim que se estabelecessem na cidade de Nova York. Sanai era um peleiro e planejava vender troncos de peles para realizar seus sonhos de uma vida grandiosa no estilo americano. Infelizmente, o destino reservava outros planos para eles. O casal nunca teve a chance de começar sua nova vida juntos, e como parte do protocolo Mulheres e Crianças Primeiro, Miriam conseguiu entrar com segurança em um bote salva-vidas, mas Sanai recusou-se a embarcar no barco e, junto com milhares de outras pessoas, foi forçado a entrar nas águas geladas. Depois que o navio afundou, seu corpo foi posteriormente recuperado da água congelada. Essa é uma das muitas histórias do navio que nos lembra das vidas envolvidas e perdidas na tragédia. Após vários dias na água fria do mar, o relógio de fabricação suíça não está em perfeito estado. Os ponteiros estão completamente desgastados, o mostrador está manchado, o mecanismo está enferrujado e o revestimento de prata está quase completamente erodido. Apesar dessa condição, o relógio foi vendido por 57.500 em leilão, pois ajudou a manter a história do Titanic cativante por mais de um século. Número 13. O violino. Se você assistiu ao filme Titanic, de James Cameron, certamente se lembrará da banda tocando enquanto o navio afundava. Mas você sabia que isso realmente aconteceu? Sim, é uma história real, e uma das muitas coisas que foram recuperadas do navio naufragado foi o violino que havia sido tocado enquanto ele afundava. Após o navio colidir com o iceberg, uma banda de 8 músicos foi encarregada de tocar música durante o carregamento dos botes salva-vidas, a fim de acalmar os passageiros congelados e assustados. Muitas testemunhas oculares relataram posteriormente que os músicos continuaram a tocar até seus últimos suspiros, e nenhum deles sobreviveu à tragédia.
A parte mais comovente da história talvez seja que o líder da banda, Wallace Hartley, teve seu corpo retirado da água apenas alguns dias após o naufrágio do Titanic, e seu estojo de violino ainda estava preso às suas costas, com um dos socorristas levando-o como lembrança. Seu corpo foi levado para a Inglaterra e sepultado após um cortejo fúnebre que levou dezenas de milhares de pessoas a saírem de suas casas para prestar suas últimas homenagens. A mala que continha o violino foi encontrada vários anos após o naufrágio e, após investigações, descobriu-se que o violino pertencia a Wallace Hartley. Os membros da banda não faziam parte da tripulação do navio e tinham todo o direito de partir e salvar suas próprias vidas. Então, por que eles não o fizeram? Bem, esses músicos dedicaram suas últimas horas a acalmar as mentes e os corações de milhares de passageiros destinados a morrer no navio. A caótica cena do navio foi tristemente trágica, com a banda tocando a música Nearer, My God, Totei enquanto o navio afundava nas profundezas do oceano. O violino de Wallace seria recuperado e devolvido à sua ex-noiva, Maria, e o instrumento acabou sendo adquirido por um colecionador britânico por impressionantes 1,7 milhão de libras esterlinas, tornando-se até hoje uma das peças mais caras de memorabilia do Titanic já vendidas. As emoções que ela deve ter sentido ao ouvir a história devem ser avassaladoras para sequer imaginar. A coragem e a resiliência de Wallace e sua banda permanecerão para sempre gravadas nos corações dos sobreviventes, assim como no resto do mundo. Número 12. A Grande Peça. Apelidada de A Grande Peça, uma grande seção do casco do Titanic foi resgatada das profundezas do oceano. Mas por que um enorme pedaço de um navio naufragado é tão importante? A Grande Peça pesa incríveis 15 toneladas e tem dimensões de 13 por 30 pés. Ela foi avistada pela primeira vez em 1994, após uma operação de resgate mal-sucedida em 1996, quando o cabo que segurava a peça se rompeu, foi finalmente recuperada com sucesso em 1998. Essa parte do casco é, sem dúvida, o maior artefato do Titanic já recuperado. Ao ser examinada mais de perto, descobriu-se que a peça veio do lado estibordo do navio, o que apenas comprova que o vapor acabou sendo vítima das forças elementares brutais da natureza. Os vigias ainda possuem suas janelas e a grande peça permanece em exposição até hoje. Ficar ao lado dela é como estar ao lado do próprio Titanic. As pessoas que visitaram as exposições ficaram maravilhadas com sua presença. Muitas se emocionaram até as lágrimas e algumas afirmaram ter sentido um formigamento ao tocá-la. Muitas pessoas sentem uma conexão maior com o Titanic ao olhar para essa enorme parte do casco. Ao fazê-lo, a história se torna mais do que apenas um mito. Pode-se observar seu impacto em muitos visitantes da exposição sentados nas salas de observação. Número 11. O Sino. Em 14 de abril de 1912, por volta das 23h40, o Titanic desliza pelas ondas tão majestoso quanto sempre. O vigia do navio avista uma estrutura cintilante gigante, e o homem no ninho dos corvos descobre uma enorme frota de icebergs e toca o sino de alarme 3 vezes para alertar a tripulação e os passageiros sobre seu destino iminente. Décadas depois, em 1987, o icônico sino seria recuperado e agora está no Museu Titanic. Frederick Fleet e Reginald Lee, os vigias do navio, felizmente sobreviveram à tragédia e compartilharam sua perspectiva sobre como as coisas aconteceram. O que é realmente chocante é que eles revelaram que poderiam ter avistado o iceberg mais cedo se tivessem recebido um par de binóculos para ajudar em seus trabalhos. Quando perguntado quanto tempo antes, Frederick respondeu o suficiente para evitar a colisão. Após a morte de sua esposa, Frederick tirou a própria vida em 10 de janeiro de 1965. É difícil entender o quanto o incidente afetou a vida de todos a bordo. Apenas pensar em como todos no navio se sentiram após o sino tocar 3 vezes é algo impossível de compreender. Número 10. Frascos de perfume. Em uma missão de resgate no ano 2000, uma bolsa de couro seria recuperada. O especialista em resgate, Dick Barton, disse à ABC News que eles não conseguiram identificar o que estavam vendo até que chegaram à superfície. Quando abriram a bolsa, algo muito interessante aconteceu. O aroma do perfume eduardiano invadiu o laboratório. Aparentemente, a bolsa continha 62 pequenos frascos de amostras de perfume que pertenciam a um fabricante de perfumes de 47 anos chamado Adolf Saffield, um passageiro de primeira classe de Manchester. Saffield fugiu do navio, mas deixou sua bolsa de couro para trás, a ser descoberta anos depois. Várias outras bolsas com o nome dele seriam recuperadas, e adivinhe o que elas continham?
Todas as bolsas continham amostras de perfume. Após a recuperação dos danos do navio, os aromas de Saffield foram dados uma segunda vida. O perfume seria decomposto em seus componentes químicos para recriar a fragrância e levou ao desenvolvimento de um perfume chamado Legacy 1912. E se você está se perguntando como ele cheira, dizem que tem um aroma de limão delicado e neroli, rosa ruborizada e âmbar suave e quente. O design da embalagem foi inspirado em uma porta resgatada do naufrágio. Número 9. Uma bolsa de jacaré. Um dos luxos a bordo do Titanic era uma bolsa de jacaré que pertencia a uma chapeleira britânica chamada Marion. Marion, que estava se mudando para os Estados Unidos para morar com sua filha e netos, não planejava realmente embarcar no Titanic. No entanto, depois que o outro navio em que ela estava programada para embarcar ficou fora de serviço, ela comprou um bilhete de terceira classe. Entre os itens em sua bolsa estavam sua certidão de casamento, um recibo de um canário que provava o envio para um parente aposentado e uma carta de um senhorio anterior atestando o pagamento de aluguéis. O fato de os documentos estarem na bolsa de jacaré protegeu seu conteúdo do mar e permitiu que sobrevivessem. Segundo conservadores, a espessura e a qualidade da pele de jacaré são incomparáveis ao que se encontra hoje em dia, criando itens duradouros que resistiriam ao teste do tempo. Infelizmente, Marion pereceu com o Titanic. Fica apenas a imaginação sobre como teria sido sua vida se ela tivesse conseguido embarcar em seu navio original e chegar à América. Número 8. Um cardápio da última refeição do navio. Você já se perguntou o que estava no cardápio do maior navio de luxo do mundo? Bem, você está prestes a descobrir. As pessoas em todo o mundo ainda estão fascinadas pelo Titanic, 104 anos após seu naufrágio, não apenas por causa da escala gigantesca da tragédia, mas também porque a história do Titanic é uma história de valor e nobreza do velho mundo. No entanto, é uma história de diferenças de classe do velho mundo. Considere os passageiros de primeira, segunda e terceira classes comendo menus diferentes. A lista abrangente de opções incluía vários pratos descritos em um cardápio encontrado no naufrágio do Titanic. Os passageiros de primeira classe tinham acesso a uma infinidade de iguarias diferentes, e mesmo os menus da segunda classe eram um pouco menos sofisticados, mas ainda ofereciam pratos deliciosos. Isso incluía peru assado com molho de cranberry, cordeiro primavera com molho de hortelã e linguado assado com molho picante. Também havia pudim de ameixa e gelatina de vinho. Por outro lado, o cardápio da terceira classe parecia mais como uma refeição simples, com batatas cozidas e sopa de arroz. O importante a lembrar é que o Titanic era considerado ter o melhor restaurante a bordo, e esse exemplo comprova essa afirmação. Em um almoço, mais de 40 opções diferentes de refeições estavam disponíveis, e isso é apenas em uma refeição do dia, apenas para a primeira classe. Parece loucura pensar nisso. Número 7. Um querubim de bronze. Um querubim de bronze fazia parte da exposição de artefatos do Titanic, exibida anteriormente no Luxor Hotel and Casino em Las Vegas. O querubim é um componente de uma luminária que foi deixada junto à escada que conectava o convés do mar ao convés do passeio. Embora pudessem ser vistos por todo o Titanic, as estátuas de querubins eram mais adornadas ao longo da grandiosa escadaria de 5 níveis, e qual exatamente é objeto de questionamento. De acordo com a CNN, uma opinião é que ele originou-se do nível mais alto da grandiosa escadaria de primeira classe, pois é menor do que os querubins nos patamares principais da escadaria. A tocha e o pé esquerdo da estátua, que podem ter sido perdidos quando ela foi arrancada de seu lugar, estão faltando. Com o lançamento do filme de sucesso de bilheteria de James Cameron, Titanic, esse querubim ganhou notoriedade. Ele era o cenário romântico perfeito enquanto Jack cortejava Rose na grandiosa escadaria. Alguns confundem esse grande querubim com um menor que foi recuperado do fundo do oceano. O que é assustador sobre essa iconografia religiosa é que ela está sendo usada como um centro literal de uma tragédia tão enorme. Querubins geralmente são conhecidos como portadores do trono ou criaturas que servem a Deus, e algumas pessoas atribuem a essa figura religiosa um significado mais profundo. Antes de o Titanic partir, era frequentemente afirmado que nem mesmo Deus era capaz de afundar o navio. No entanto, algumas pessoas religiosas viam uma grave blasfêmia nessas afirmações e acreditavam que Deus não deixaria isso impune. Muitas pessoas até acreditavam que o orgulho humano era tanto a razão por trás do naufrágio do Titanic quanto a ira divina de Deus. O fato de o querubim ter sobrevivido todos esses anos nos destroços e eventualmente ter sido encontrado pode ser interpretado como uma mensagem religiosa, mas ninguém pode afirmar com certeza.
Número 6. O rádio do Titanic. Antes de qualquer coisa, deixe-me deixar claro que o rádio é uma peça do navio que ainda não foi recuperada. No entanto, ele merece uma menção honrosa nesta lista devido ao seu conteúdo e importância, juntamente com suas implicações. Se recuperar ou não o rádio tem sido foco de um longo e contínuo debate. Conhecido em 1912 como a máquina de telegrafia sem fio Marconi, esse rádio a bordo do navio enviava chamadas de socorro para navios próximos quando um desastre era avistado. Isso salvou a vida de cerca de 700 pessoas, que puderam embarcar nos botes salva-vidas e ser resgatadas. Defensores da escavação argumentam que é extremamente importante salvá-lo antes que ele se perca para sempre. Imagens subaquáticas mostram que a máquina está coberta de ferrugem e pode em breve se tornar inacessível se nenhuma ação for tomada. No entanto, os corpos de muitas das pessoas que pereceram no navio nunca foram recuperados, e o debate existe porque ainda pode haver restos das vítimas lá embaixo. Advogados têm argumentado contra a recuperação do rádio, pois o plano de mergulho não incluía a possibilidade de haver restos humanos. Além disso, para recuperar o rádio, seria necessário cortar o compartimento do rádio do navio, algo que é fortemente oposto pelos defensores da preservação. É incerto se o rádio será recuperado e trazido à superfície num futuro próximo, mas uma coisa é certa, será arrepiante ouvir as vozes dos que já pereceram e dar uma espiada no que aconteceu naquele fatídico dia. Número 5. Um sapato. Um sapato masculino é um dos itens mais raros a serem exibidos entre os objetos recuperados do Titanic, devido à sua condição deplorável. À primeira vista, pode parecer um sapato rasgado e desgastado, mas se você olhar mais de perto, descobrirá muito mais sobre ele. Este sapato de couro masculino, mal preservado, consiste apenas na costura da sola, parte superior e quarto parcial, com a palmilha. Olhar para o sapato masculino nos faz lembrar das pessoas reais que estiveram envolvidas em um desastre colossal. É fácil ignorar o impacto que o evento teve em cada pessoa a bordo do imenso navio e se perder em números, estatísticas e apenas na magnitude de tudo isso. Mas também é aterrorizante pensar em como as milhares de pessoas se sentiram naqueles longos e dolorosos momentos que antecederam sua morte e a destruição de uma das maiores estruturas do mundo. Isso nos lembra das inúmeras pessoas que esperavam começar uma nova vida na América, mas nunca chegaram às costas do novo mundo para iniciar seu novo caminho. A condição frágil do navio apenas adiciona a sensação da natureza implacável do oceano e das ondas gigantescas às quais o gigantesco navio sucumbiu. Número 4. Partituras tocadas pela banda. As partituras da banda foram miraculosamente recuperadas do Atlântico Norte. Duas peças de música, Mobile Bay de cerca de 1910 e Put Your Arms Around Me Honey do show da Broadway Madame Cherie, foram encontradas entre os destroços. O segundo item pertence a Howard Irving, que estava em uma viagem ao redor do mundo com amigos, e a viagem inaugural do Titanic seria a última etapa de sua jornada. No entanto, Irving não conseguiu embarcar. Ele pode ter sido roubado pouco antes do Titanic zarpar, mas seu amigo e seus pertences conseguiram entrar no navio. Henry Sudall Jr., o companheiro de Irving, tragicamente pereceu no naufrágio. Saber que tipo de música estava sendo tocada no navio nos aproxima um passo mais perto de imaginar como deve ter sido a bordo do Titanic. Embora as descrições luxuosas pareçam incríveis, o que se segue é uma das maiores tragédias que o mundo já viu até hoje. Descobrir mais e mais detalhes sobre a viagem realmente faz com que a tragédia pareça muito mais real e maior do que se poderia imaginar. Número 3. O telégrafo. Ao contrário da máquina de rádio, que ainda não foi recuperada, o telégrafo do motor estava entre as máquinas do navio que chegaram à Terra. Este artefato foi encontrado em 1987 e a máquina era usada para transmitir comandos à sala de máquinas. Ela era usada para se comunicar com toda a tripulação a bordo e conectá-los à sala de máquinas. Acredita-se que este telégrafo tenha desempenhado um papel central na colisão com o iceberg. No entanto, embora ainda não esteja claro quais eram as ordens exatas que eram transmitidas da ponte para a sala de máquinas e vice-versa, uma coisa que foi acordada é que o Titanic diminuiu a velocidade após a colisão. Isso significa que as ordens transmitidas demoraram muito para serem recebidas. O navio atingiu o iceberg 37 segundos depois de ele ter sido avistado, e todos sabemos o que aconteceu em seguida. Número 2. O chapéu. Mais um item da coleção de pertences pessoais recuperados do naufrágio é um chapéu cocô.
Este chapéu cocô foi recuperado em 1993 e ainda está surpreendentemente em bom estado, considerando que foi descoberto cercado por destroços no fundo do oceano. Pouco se sabe sobre o proprietário do chapéu, mas como os chapéus eram um adorno masculino bastante popular na época, qualquer um dos centenas de homens a bordo poderia tê-lo usado. Não está claro a quem o chapéu pertencia, mas a tragédia de todas as pessoas a bordo do navio naquela noite permanece a mesma. Número 1. As chaves. Numerosas vidas foram salvas graças a esse conjunto único de chaves. Samuel Hemming, um membro da tripulação, as usou para recuperar as lanternas dos botes salva-vidas que haviam sido usadas para ajudar as pessoas a deixar o navio com iluminação. As lanternas eram mantidas em uma sala abaixo do convés, então Hemming teve que enfrentar um perigo iminente para obtê-las. Hemming foi salvo do naufrágio e viveu o resto de sua vida com as 3 chaves em sua posse, antes de serem adquiridas por um colecionador privado. Elas foram passadas de geração em geração, e não são apenas essas chaves que foram leiloadas. Em 2016, uma chave do armário do Titanic foi vendida em leilão por $100 mil. É incrível ver partes das histórias que ouvimos durante toda a nossa vida e que assistimos no filme, mas tudo começa a parecer muito real e próximo demais. Pessoas reais, mais de 1.500 vidas perdidas em uma noite. Visitantes desprevenidos no mar enfrentaram a cruel ira da natureza. É isso por hoje, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de assistir ao vídeo. Comente abaixo qual artefato lhe arrepiou ao assistir, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para mais vídeos como este no futuro.